E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te bendizemos porque tu és um Deus maravilhoso, de grandes misericórdias, de infinitas misericórdias. Um Deus de grande compaixão. Vem nesta manhã mais uma vez sobre nossas vidas. Continua, Deus, ministrando aos nossos corações nesta hora. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tomem assento, queridos. Essa história, ela é uma dos 3 milagres que foram, um dos 3 milagres realizados por Cristo, que foram registrados pelos evangelistas. Os outros 2 foi o milagre, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Eles foram registrados por... claro que Jesus ressuscitou muito mais pessoas, mas o Espírito Santo deixa claro, e são vários os motivos de apenas esses 3 milagres serem registrados, mas eu quero dar apenas um hoje aqui. É interessante que a filha de Jairo é ressuscitada logo após a morte. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado no mesmo dia, mas já no final do dia. E Lázaro, ele é ressuscitado apenas depois de 4 dias. A mensagem é clara, não importa em que hora ou dia a morte vem, mas quando Cristo chega, a vida se levanta de qualquer maneira. Ela vai chegar, diga comigo, ela vai chegar. Diga, a vida vai se manifestar. Então, Naim era uma pequena vila, uma pequena cidade. Antigamente, cidade é como se fossem os condomínios de hoje, né, irmão? Só que eram cidades pequenas, né? Eram vilas pequenas. E Naim era uma cidade, vamos dizer assim, meio que menosprezada. Não era uma cidade famosa. Era uma cidade simples. E o nome Naim chama-se de agradável, de bela. E de repente a gente se bate com a história registrada unicamente por Lucas, desta cidade que é chamada de Formosa, que é chamada de bela, que também é chamada de agradável. O nome Naim significa isso: formosura, beleza, agradável. E uma cidade com esse nome é registrado agora uma das histórias mais tristes, se não fosse Cristo. A história de uma viúva. Irmãos, naquele tempo a vida de uma viúva era muito dura, era muito difícil, porque ela tinha uma vida muito, vamos dizer assim, simples, muito regrada, porque não tinha ninguém que trabalhasse. Ela tinha que fazer, os trabalhos eram manuais e exigiam muita força, a maioria dos trabalhos, muita força física. Então os trabalhos que as mulheres faziam eram muito restritos.
E uma viúva, além dessa questão social, financeira, tinha também a questão de que a viuvez às vezes era vista como uma espécie de punição diante das pessoas daquela época. Quando alguém perdia o marido, era como se Deus tivesse abandonado aquela pessoa, de certa forma. É impressionante também que, além de perder o marido, agora aquela mulher estava perdendo o seu único filho. E naquele tempo, no Antigo Testamento pelo menos, ser ceifado na metade dos dias representava um juízo também. Salmo 55, versículo 23, fala um pouco sobre isso. Representava um juízo. É claro que na nova aliança isso tomou-se outras conotações sobre a morte cedo, não é? Então nós estamos diante de um caso muito grave, muito triste, em que a tristeza ela se apoderou de toda uma cidade que era chamada de formosa, de Naim, de bela, de agradável, agora estava tomada pelo luto, porque a Bíblia não diz quanto ou em quanto tempo aquela mulher tinha ficado viúva, mas a Bíblia registra que ela era viúva e que agora estava perdendo o seu único filho. Naim ficava, Jesus nesta época ele estava em Cafarnaum, morava em Cafarnaum. E Naim distava de Cafarnaum cerca de 50 quilômetros. Para que Jesus chegasse até esta cidade, no final do dia, ele tinha que sair de Cafarnaum no início da manhã, logo cedo. E por que essa cronologia, essa questão de tempo, ela é importante nessa história? Você vai entender agora. Porque os judeus não deixavam seus mortos para enterrar no outro dia. Então, se alguém morria naquela época, tinha que ser enterrado no mesmo dia. Então, quando a gente observa a história que Jesus sai de Cafarnaum em direção a Naim e chega com o enterro do menino já na porta da cidade, você vai entender que, primeiro, a viúva esperou até a última hora para enterrar o filho, porque tinha que enterrar antes das 18. Porque o dia para o judeu começa às 18 horas. É diferente de nós, né? Para ele o dia começa às 18 horas. Então, segundo que se está na porta e Jesus está chegando na porta da cidade, significa que Jesus saiu de manhã cedo, andou por 50 quilômetros, uma estrada empoeirada, seca, debaixo de um sol quente, para chegar antes do enterro. Deus não mede esforços para ajudar, para nos abençoar. Isso aqui expressa a compaixão de Jesus. Quando Jesus se enchia de compaixão, e a palavra compaixão pode ser traduzida como a sua dor em meu coração. O que é compaixão? A sua dor em meu coração. É quando você sente a dor do outro. Então, enquanto a justiça ela vai buscar os méritos da questão, a compaixão considera apenas a necessidade. A compaixão ela não mede, a compaixão ela ministra. Então quando Jesus ele decide sair cedo, quando ele acorda os discípulos e diz assim, a gente tem que sair cedo hoje, é porque ele já sabia
que o menino estava morto. Mas a viúva não sabia que ele sabia. Não tinha WhatsApp, não tinha nada rápido para poder informar. Eu estou a caminho, segura aí. Nada, ninguém sabia de nada, só ele sabia. Diga comigo, só ele sabe. Então o menino morre, eu creio que o menino morre cedo, nas primeiras horas do dia. E Jesus sabe disso e sai cedo da cidade para chegar na hora do enterro, antes do enterro. 50 quilômetros. Eu quero que você entenda que 10 horas da manhã, Jesus já estava no caminho, mas a viúva não sabia. Ela estava chorando, meio-dia, Jesus estava no caminho, mas ela não sabia. Talvez você esteja aí com uma dor, com um problema sério, e você está pensando que Deus te abandonou, aleluia, mas eu estou aqui para te dizer que Ele já está no caminho. Ele já está no caminho. Ele não se esqueceu de você. Aleluia. Quem está me entendendo aqui? Eu creio que aquela mulher clama a Deus. Ela clama ao Senhor. Ela pede, aleluia, a Deus que julga a sua causa. Ah, irmãos, é muita dor envolvida, é muita tristeza envolvida. E eu creio que quando aquela mulher sabe que seu filho morreu, ela clama e ela faz uma oração a Deus. Ela pede que Deus julgue a causa dela. Ela pede a Deus o porquê. Ela não entende, ela derrama a sua alma na presença do Eterno. Aleluia. A gente tem que procurar quem resolve, irmão. Quem está me entendendo aqui? Você tem que procurar quem resolve. E aquela mulher derrama a sua alma ali. Uma viúva agora estava perdendo seu arrimo. Aleluia. Aquela pessoa, o filho queria sustentá-la, queria manter, garantir a comida em casa, a proteção dela, os cuidados dela na velhice. E agora o filho estava indo. É muito sério. Então eu quero que você entenda que Jesus conhecia a dor daquela mulher. Jesus conhecia o sofrimento daquela mulher. Porque ele também era homem de dores. Aleluia. O profeta diz: ele é homem de dores, ele conhece a tua dor. Quando você estiver passando por problemas, quando você estiver passando por situações, entenda, aleluia, aquilo que o escritor aos Hebreus falou. Ele é um suficiente, ele é um intercessor, que ele conhece a tua dor. Ele conhece, aleluia, o teu sofrimento. Ele conhece a tua tristeza, porque ele padeceu todas as coisas. Então, quando nós oramos a Cristo, quando nós clamamos a intervenção dele, você está orando a alguém que conhece a tua dor, que conhece a tua necessidade. O Deus encarnado, o Deus que veio, morreu por mim, por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, então eu quero que você entenda que Jesus estava no caminho. Diga comigo, Jesus estava no caminho. E de repente, no final do dia, faltando poucas horas, pouco tempo para que enterrasse aquele menino, Jesus chega na cidade, na porta da cidade. Diga comigo, na porta da cidade. É interessante que a questão da porta, ela também é algo cultural, porque naquela época os judeus não enterravam seus mortos dentro da cidade. O cemitério tinha que ser fora. É por isso que ele encontra aquela mulher na porta da cidade. Mas um outro detalhe também histórico e cultural era que na porta da cidade era onde ficavam os juízes da cidade. Toda a questão entre os moradores da cidade era decidido pelos anciãos da cidade, que eram os juízes, né, da cidade.
E essas autoridades da cidade ficavam na porta da cidade. Ali era decidido as questões, ali eram decididos os problemas, pessoas que tinham uma questão com a outra, uma causa contra a outra, tinha que ir até as portas. Então, na porta era o lugar dos juízos, onde se dava ali a sentença, onde se dava ali a causa, onde o juiz decidia em favor de um ou do outro, aleluia, e estava ali o justo juiz, na porta, para julgar. É interessante que Lucas deixa isso bem registrado, porque ele quer dizer o seguinte, que Deus, ele julga a causa daqueles que clamam a Ele. Ah, irmão, tua causa não está, aleluia, tua causa não está lá debaixo da gaveta, ela agora está na frente daqueles que clamam, ela está, aleluia, na mão daquele que julga todas as coisas, daquele que tem o poder, aleluia, para definir a tua vida, o destino da tua vida, daquele que tem o poder para mudar a tua história. Então ele chega na hora. Jesus não se atrasa. É interessante como essas duas histórias, elas são contrapostas, a de Lázaro e a dessa viúva. Porque a de Lázaro, Jesus deixa enterrar, chega 4 dias depois, deixa sepultar, chega 4 dias depois, mas essa ele chega na hora. Porque aquela é a hora, aquele era o momento. Aquela viúva não suportaria o enterro daquele filho. Deus sabe qual é o teu limite. Deus conhece os nossos limites. Nós precisamos entender isso aqui. Deus nos ama, meu irmão. Sabe? A gente não pode perder essa perspectiva. Quando nós olhamos para Deus, quando nós pensamos em Deus, isso é uma certeza que está bem firme dentro de mim. Quando eu me vejo chegando próximo aos limites, uma certeza clama dentro de mim: Deus me ama. E eu sei que Ele não vai me deixar, Ele não vai permitir que, aleluia, o limite seja ultrapassado. Quem crê nesse negócio aqui, meu irmão? Irmão, eu creio, já vivi isso algumas vezes, de simplesmente eu sentar e não fazer mais nada. Tem um livro que Kenneth Hagin fala isso: sente e espere. Você já orou? Você creu? Sente e espere, porque Deus vai agir, porque Ele é fiel. Mas hoje que é o que muitos fazem, aqueles que não creem neste favor, aqueles que dizem de boca para fora que creem no amor de Deus, mas não creem, eles se desesperam, colocam os pés pelas mãos, fazem bobagens, tomam decisões estapafúrdias, se enrolam todo na vida, se embaraçam todo, porque tomaram decisões por não confiarem em Deus. Deus iria agir, você só precisa chegar até a porta. Quem entendeu aqui? A porta era o limite. Olhe para o irmão e diga assim: deixa chegar até a porta. Era o limite. Depois dali tinha já alguém, um coveiro preparando ali um sepulcro para poder colocar aquele corpo. O coveiro, irmãos, quando eu quero que você entenda, Jesus está chegando com a multidão. E está agora uma outra multidão saindo da cidade. A multidão que sai da cidade era composta assim: na frente estavam os flautistas, as carpideiras. Depois dos flautistas e das carpideiras tinha a viúva e a família da viúva, se ela tivesse irmão, pai, enfim. A viúva, atrás da viúva tem um esquife, e atrás do esquife vem a multidão, os amigos. Então a primeira coisa que Jesus tem contato é com uma música de dor, uma música de tristeza,
uma música de derrota, uma música de morte. É muito triste, aleluia. Mas ele vem agora com uma outra multidão, uma multidão, aleluia, cheia de fé, uma multidão, aleluia, cheia de alegria. E as duas multidões aleluia, se encontram na porta. Na porta. Diga comigo, tem que ter confronto. A nossa vida é definida nos confrontos. E se você não confrontar, alguém vai definir por você. E eu vou te mostrar aqui no mínimo três confrontos. Primeiro confronto: a multidão da vida é a multidão da morte. A multidão do luto e a multidão que traz vida. Quem está me entendendo aqui? Houve um confronto ali. E é interessante que, se você observar, quem tem aquela Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho, você vai observar que Jesus não falou quase nada nesse milagre. Só está registrado duas frases dele. A primeira, não chores, e a outra, jovem, a ti te digo, levante. Ele não fala mais nada. Porque aquela mulher não precisava de muitas palavras, ela precisava do poder de Deus. Quem está me entendendo aqui? Ela precisava do poder de Deus. E aquela multidão está ali, um confronto, a vida e a morte. E a multidão da vida para a multidão da morte. Ele toca no esquife e interrompe o cortejo. Só Deus tem poder para fazer isso. Existem coisas que aconteceram na tua vida que só Deus tem poder para parar. E Ele sabe disso. Existem coisas que acontecem que só Deus tem poder para tocar no esquife. Tocar no esquife é poder para parar o processo. Porque só faltava agora sepultar. Havia um coveiro preparando ali o sepulcro daquele menino, esperando um corpo. E chega Jesus e ele interrompe o circuito. Ele interrompe o cortejo. Ele interrompe a música. Ele interrompe as carpideiras que choravam. Ele interrompe, ele para tudo. Eu estou profetizando hoje aqui, aleluia. Ele para tudo. Já estava tudo definido aos olhos do homem, já estava tudo faturado aos olhos do inimigo. Mas Jesus chegou e parou tudo. Parou para quê? Para julgar. Você aceitou aqui para julgar a causa dessa mulher. Meu Deus, eu fico observando. O enterro já estava a poucos metros do cemitério, sabe? Imagine aqueles homens, aquelas pessoas daquela cidade observando, olhando. O que esse homem está fazendo aí? Mas ninguém falou nada. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Deixa Deus trabalhar. Se permita ser encontrado por esse poder nesta manhã. Se permita ser encontrado por esta graça, aleluia, que interrompe, aleluia, morte, que interrompe fracasso, que interrompe enfermidade. Ele está aqui nesta manhã, aleluia, para fazer uma obra poderosa na tua vida. O encontro entre duas multidões, o encontro entre dois sofredores. Jesus foi descrito pelo profeta Jeremias como homem de dores. E ali estava uma mulher de dor. Uma mulher que já havia perdido o seu marido e agora estava perdendo o seu único filho. Único filho. Deus conhece a nossa dor.
Então Jesus não teve dificuldade de se identificar com o sofrimento daquela mulher. Mas aí onde está a questão. Diferentemente de mim ou de você, Jesus não fica só nas palavras. Diga comigo, Jesus não fica só nas palavras. As palavras é o limite do homem. Numa situação como essa, palavras, e às vezes não é bom nem falar nada. Mas Ele tem poder para mudar a situação, para alterar a história, para mudar a rota, sabe? E Ele chegou para isso, e Ele está aqui nesta manhã, aleluia, para fazer isso na tua vida. Quem crê nessa palavra aqui? Sabe? E aí entenda aqui, mas havia um outro encontro, o encontro entre dois inimigos, o príncipe da vida e o rei dos terrores. Jó chama a morte de o rei dos terrores. Entre o príncipe da vida e o rei dos terrores. Um embate épico. Mas que Jesus demonstra tanto a sua superioridade. Jesus não ora, não fez como fez com Lázaro, orou ao céu, pediu a Deus, nada. Jesus olha para o menino e diz assim: levanta-te. Você não entendeu, não? Eu vou lhe explicar. Tem coisas que para você é impossível, que são coisas muito difíceis para você. Aos olhos humanos são, sabe, totalmente improváveis de acontecer. Mas o Deus desta Bíblia aqui, para Ele nada é impossível. Não há impossível para este Deus. Não há coisa difícil para Ele. Então, eu quero que você olhe o texto, você vai ver a simplicidade, o domínio. Porque tem gente que confunde o que é autoridade. Tem gente que confunde o que é o poder. O poder é algo, irmãos, que ele não precisa se exibir muito. Quando a pessoa ela tem o poder, na verdade ela fica até mais quieta. Porque ela sabe que ela decide a hora que ela quiser. Eu não sei se vocês já se bateram com isso, com pessoas, ou se vocês são pessoas que têm o poder. Eu estou falando, às vezes você é um chefe, às vezes você é um empresário, às vezes, quando você tem o poder de decidir, de se a partir de hoje não é mais. Você às vezes fica quieto, as pessoas que têm o verdadeiro poder, elas ficam até mais quietas, porque elas sabem que a decisão está na mão dela. E Jesus, Ele tem o poder. Mas Ele não tem só o poder, Ele tem todo o poder. Ele pode mudar qualquer situação na vida de qualquer pessoa, sabe? Então, quando você tem uma noção do que eu estou falando aqui, sobre a onipotência de Cristo, que Cristo Ele é todo poderoso, você começa a perceber porque os judeus, eles não falavam muito da figura de Satanás. Porque por mais que Satanás possa atrapalhar, possa aprontar, possa matar, roubar e destruir, tudo que ele, toda a sua ação está delimitada por aquele que está sentado no trono. Eu já falei isso uma vez um pastor meu ministrou isso sobre a soberania de Deus. A minha vida mudou completamente, porque eu pensava que Deus ficava no ringue com o Satanás para ver quem vai ganhar. Esta é uma imagem falsa. Deus não fica brigando com o diabo. Não existe essa luta entre o bem e o mal em relação à figura de Deus. Deus está acima do bem e do mal.
introduzido na teologia por filosofias gregas, helenistas. É uma contaminação da teologia, porque a teologia judaica, hebraica, não tem isso, não existe esse confronto. Tanto que não existe, que a Bíblia vai revelar que Deus destruirá Satanás pelo sopro. Que briga, não tem briga aí. E aí, falsas doutrinas adentraram dentro da teologia, principalmente aqui na América do Sul. A teologia bíblica foi contaminada pela filosofia grega. E aí tem esse embate, não, Deus, o diabo, isso e aquilo. Irmãos, ele é tão poderoso que ele chegou para os seus filhos e disse assim: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe por que o diabo foge quando você resiste? Porque ele se lembra que você é filho dele. Você é filho de Deus. Ele se lembra que você é filho de Deus. Então você resiste, ele foge. Mas eu quero que você entenda que essa história ela só foi mudada porque houve confrontos. O confronto de duas multidões. O confronto entre morte e vida. Não fuja dos confrontos. Porque os confrontos é diferente, um confronto é diferente de uma afronta. A gente às vezes fica fugindo de situações que precisam ser confrontadas, porque a nossa vida só vai mudar depois daquilo. Eu estou falando a você, eu já tive situações difíceis, e uma ficou assim marcada, que Deus chegou para mim e disse assim: olha, se você não fizer, você vai passar por maus bocados. Você vai sair, mas você vai sair todo acabado. Deus chegou para mim. E Deus disse assim: você tem até dia tal. E era um confronto. Que eu tinha que chegar e fazer. E Deus disse assim: se você não fizer, eu vou te dar vitória nesse processo, mas você vai sofrer. Você vai padecer muito. Deus falou isso para mim. E Ele me deu uma data. Você tem até tal dia, depois de tal dia já era. Existia um tempo, ali algo tinha que ser confrontado. Por quê, pastor? Porque havia um juízo sobre aquela mulher. Um juízo da população. Porque aquela mulher, depois daquilo ali, seria tida, irmão, como se fosse uma amaldiçoada. Vocês estão me entendendo? Perdeu o marido, agora perdeu o filho. Quem ia querer estar com aquela mulher? Era a casa da morte, a casa da tristeza, a casa da solidão. E talvez você esteja passando alguma coisa em alguma área da sua vida que os inimigos, as pessoas usadas pelo inimigo já estão falando isso de você. Ali não tem mais jeito, naquela área já era, aquilo ali já foi, e já isso e já aquilo. E Deus está dizendo: eu chego hoje na tua vida, eu vou mudar isso. Eu vou mudar. Eu vou definir hoje. Quem crê nisso aqui, meu irmão? Essa aqui é uma palavra profética para você. Eu vim aqui hoje profetizar. É uma palavra profética para a tua vida. Então entenda que aquela mulher, quando Jesus chega e ele faz duas coisas. 3, né? Primeiro ele fala duas e faz uma. Toca no esquife, para. Chega para a mulher e diz assim: não chores. Eu fiquei matutando isso, né? Por que Jesus vai chegar para essa mulher? Deus me trouxe o relato de Gênesis, o choro de Ismael. Quando Agar vai clamar a Deus, ao Deus de Abraão, que não era o Deus dela.
tem um mistério aí, que não era o Deus dela, era o Deus de Abraão. Aí Deus chega para ela e diz assim: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. Sabe o que é que veio em meu coração? É que desde o primeiro momento que aquela mulher começou a chorar, Jesus estava ouvindo o choro dela. Não tem outra explicação. Ele estava ouvindo o choro dela, e a primeira coisa que ele chega para a mulher diz assim: pode parar de chorar. É como se ele estivesse dizendo assim: eu já estou ouvindo esse choro o dia inteiro. Deus está ouvindo o teu choro, Deus contempla as tuas lágrimas, Deus contempla o nosso clamor, Deus não é indiferente ao teu sofrimento. Quem está me entendendo aqui? Deus não esqueceu de você, aleluia. Ele só quer que você creia mais nele, que você se entregue mais a ele, aleluia, porque ele vai chegar para decidir. Quando ele chegar, ele vai interromper o processo de morte, o processo da derrota, o processo da vergonha, o processo da culpa. Deus vai pôr um fim nisso. Não chores. Não tinha outro motivo. Ele estava ouvindo esse choro. Ele sabia do clamor da mulher. Era muita culpa que aquela mulher carregava. Porque observe bem, se o marido morre, o filho morre, ela está dizendo o quê? Deus está me punindo. Não sabia ela que na verdade Deus tinha escolhido ela para que a glória de Deus se manifestasse na cidade de Naim. Se não é aquele milagre, irmãos, ninguém conheceria hoje a cidade de Naim. Ninguém estaria falando da cidade de Naim. Ninguém estaria falando dessa história. E Deus escolheu justamente aquela viúva para que a glória dele se manifestasse. Se prepare para ser visitado por essa presença. Deus vai visitar esse teu problema hoje. Deus vai visitar o teu problema nesta manhã. Aleluia. E ele vai dizer: não chores. Irmãos, vocês concordam comigo que se aquele menino tivesse sido enterrado, o sentido da vida daquela viúva havia se perdido? Não tinha mais sentido para ela viver dentro daquelas condições. Então, a intervenção de Cristo ali restaurou o sentido da vida daquela mulher. Aquela mulher não tinha mais, irmão, se aquilo ali de fato fosse concretizado, aquela mulher não tinha mais motivo para querer acordar no outro dia, para querer viver. E a quantidade de pessoas que estão vivendo isso nos dias de hoje. Pessoas que estão acordando, questionando: por que eu tenho que viver? Por que eu tenho que estar vivo? Irmão, são muitas pessoas que estão assim. Que levanta, vai trabalhar, volta, e a vida perdeu o sentido para ele. Jovens que, ao ficarem em um processo de doença, querem que seja feita a eutanásia. Não querem mais viver. E tem países agora na Europa autorizando essa loucura. É um suicídio autorizado, assistido. Porque as pessoas perderam o sentido da vida, mas Cristo entrou naquela cidade para dizer: a tua vida tem sentido.
E o sentido da vida dele não era, da vida dela não era o filho dela, era o próprio Deus que estava ali. Você sabe qual é o sentido da sua vida? É porque você nasceu, você existe para glorificar e exaltar ao nome do único e verdadeiro Deus. A sua vida tem que, por isso que sua vida tem que ser um culto, a sua vida tem que ser um louvor, a sua vida tem que ser um testemunho. As pessoas têm que olhar para você, tem que glorificar a Deus, aleluia, tem que desejar o Deus que você serve. Deixa elas desejarem a vida que você tem, porque se está desejando a vida, elas vão ter que entender que para ter a vida que você tem, ela vai ter que ter o Deus que você tem, ela vai ter que servir ao Deus que você serve. Deixa desejar, irmão. Sabe? É para isso que existimos, para sermos luz em meio a essas trevas, luz deste mundo, para que as pessoas sejam atraídas por essa luz e sejam transformadas em luz também, para a glória de Deus. E ele chega e diz assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o menino se levantou e começou a falar. Mas sabe o que é que mais me impressionou aqui? É que o menino estava ali, em cima do esquife, creio que agora já em pé, e falando. Mas Lucas, depois disso, ele registra algo interessante. Porque você pode dizer, o menino está falando, por que Lucas falou isso? O que foi que Lucas falou aí, logo depois? Quem pode me dizer? Hein? E devolveu a quem? A viúva? Não. Olha o que Lucas põe. Devolveu a quem? A sua mãe. Opa aí. Entregou. Eu gosto da tradução que diz devolveu. Entregou, devolveu. Não foi a viúva. Lucas não fala a viúva, a mãe. Aquilo que você gerou um dia, que morreu. Todos nós temos úteros espirituais. Geramos coisas, transformamos sonhos em realidades. Geramos carreira, geramos empresa, geramos família, geramos ministério, geramos coisas. E às vezes essas coisas morrem. Às vezes elas estão como mortas. Até Jesus chegar. Então, quem é que não tem um esquife? Será que você hoje não carrega um esquife? O esquife era uma tábua dura, onde o corpo era colocado apenas enrolado com um lençol de linho fino. Não tinha caixão na época. Não era essa a prática deles. Apenas o rosto ficava descoberto durante o cortejo. E aquela mãe contemplando aquilo. Quem é que não tem um esquife? Será que você carrega um esquife hoje? De algo que foi gerado por você? De algo que, aleluia, foi criado por você e hoje está como morto. Hoje está totalmente inapto, não funciona, não está vivo, não se move, não cresce, não fala, não se levanta, não anda. Está como morto. E a mensagem de Jesus aqui é clara: eu vou devolver aquilo que você gerou. Eu vou devolver aquilo que está morto, que foi gerado por você. Você tem útero, você é mãe, aleluia, você gerou algo. Eu sou Deus que tem um poder para devolver aquilo que foi gerado por você. Eu tenho poder para isso.
diz o Senhor. Então, eu quero que você entenda que quando ele entrega à sua mãe essa frase, ela aponta para isso, para pessoas que geram, pessoas que têm coragem de empreender, pessoas que têm coragem de investir em um sonho, e de repente aquilo está grande, aquilo está bonito, aquilo está normal, e acontece um desastre, um problema grande, a ponto de daquilo se tornar totalmente sem noção, morto. E Deus está te dizendo hoje: se prepara, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou profetizando aqui. Elemaiassé. Aleluia. Aquilo que está deitado nesse esquife vai se levantar hoje, porque hoje tem poder de ressurreição. O Deus de ressurreição está aqui em nosso meio. Glorifique a Ele nessa manhã, queridos. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu encerro. Hoje eu vou encerrar no horário, com o versículo 16. Foi outro versículo que também falou muito comigo. Diz assim: de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Fique de pé. Sabe o que eles não sabiam? É que aquele ali não era apenas um grande profeta. Era mais do que isso. Era o próprio Filho de Deus. Era o Deus encarnado. Uma outra coisa que contrapõe a essa declaração do povo era que Deus não tinha visitado o seu povo. Ele veio para morar no meio do povo. Eis que estarei todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Deus não veio visitar. Olhe para o irmão e diga assim: Ele não veio visitar. Ele veio morar. Ele veio fazer morada em você. E Ele veio habitar no meio do seu povo. E Ele enviou o Espírito Santo para isso. Aleluia. Quem pode glorificar aí, meu irmão? Esse negócio de visita hoje. Visitar o quê? Pare de chamar Deus de visita. Pare de tratar a presença do Espírito como visita. Ele está. Ele andará. Aleluia. E por que Ele não aparece? Por que Ele não se manifesta? Quanto mais intensa for a nossa adoração, mais revelado Ele será. Quanto mais santo for a nossa vida, mais poderoso Ele se manifestará. Há uma grande, eu não sei se vocês sabem, mas há uma grande conexão entre a santidade e o poder de Deus. Os milagres, a justiça. Quanto mais a santidade, quanto mais a intensidade, quanto mais próxima a igreja for da presença de Deus, mais essas coisas se manifestam no meio do povo. Tem pessoas que não entenderam o custo que está sendo viver uma graça barata, se apegar apenas na certeza da salvação e viver uma vida totalmente desregrada, dizendo: ah, mas Deus, eu estou salvo. As pessoas não entenderam o que é servir a Deus, porque elas põem o servir a Deus como se fosse uma garantia de salvação. Servir a Deus não é só para garantir sua salvação, é para você viver na presença dEle, para você chamar a experiência, para você ver milagres, para você ver portas se abrindo, para você ver oportunidades sendo criadas, coisas impressionantes acontecendo na sua vida. Mas enquanto você tratar Deus como se fosse um garantidor da sua salvação, você vai fazer essa vida aí, uma vida rala, uma vida rasa, sabe?
você não verá o poder da ressurreição jamais. Eu já contei uma vez aqui, algumas vezes aqui, sobre uma mãe. Eu era evangelista na época. E aí a mãe estava grávida. Chegou no médico, o médico disse: olha, seu filho está morto, tem que preparar a data para fazer a coletagem. Ela não aceitou aquela palavra. Era dia de culto. O nome do culto era culto de cura e libertação. Eu era o dirigente do culto. E aí todo final do culto eu chamava as pessoas para orar. Quem tem aí, quem quer ser curado, quem quer ser liberto e tal. E ela entrou na fila, ela não falou nada. A guerra dela era com Deus. O negócio dela era com Deus. Ela só me pediu para orar pela criança. Ela estava grávida. Eu orei pela criança. Deus ressuscitou o menino dentro da barriga. Ela só veio me falar isso um ano depois que a criança nasceu. A criança nasceu bem raquíticazinha, bem fraquinha, bem frágilzinha. Eram uns bracinhos, um negocinho bem esqueletinhozinho assim. Depois de um ano, eu acho que ela estava esperando a criança vingar, dizendo assim: eu não vou contar nada não, deixa eu ver se... Ela estava esperando. Depois de um ano e pouco depois que ela veio me falar: Deus te usa, pastor. Assim, foi o que, irmã? Aquele dia que eu vim aqui grávida e tal, e tal, tal, o médico disse que meu filho estava morto. Então, você precisa acreditar um pouco mais nesse Deus que você diz que serve. E ir para o tudo ou nada, ir para o confronto. Aquela mulher foi para o confronto. Foi para a frente do altar da igreja. E disse assim: ora, porque agora vai ser a hora do meu... Eu quero que Deus julgue a minha causa. Esta é a minha causa. Qual é a tua causa hoje? O que é que está em cima desse esquife? O que é que não anda? O que é que está travado? O que é que está morto? Você tem coragem de fazer o que a viúva fez? Aquela mulher, eu não tenho dúvida, irmãos, ela pediu pelo juiz, ela disse: eu quero que o senhor julgue a minha causa. Eu não citei o salmo que fala sobre isso aqui. Tem um salmo que fala sobre isso. Mas ela diz assim: eu quero que o senhor julgue a minha causa. Aqui, Salmos 58, 11. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Diga comigo: há um Deus que julga na terra. Essa palavra recompensa aí é pari. Creio, o nome é assim, pari, que também significa descendência, filhos. Então ela pode ser traduzida aqui: deveras há uma descendência, deveras há filho para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Este versículo ele junta filho com juízo. E tem um teólogo que diz que certamente essa viúva pode ter invocado este salmo, pode ter orado este salmo, porque a combinação do lugar do encontro e do que aconteceu é uma combinação de juízo. Deus está julgando a causa dela ali. Não foi por acaso que aquela multidão foi parada na porta da cidade, no lugar do juízo. Eu creio que neste dia Deus está aqui para julgar a tua causa. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar. Se você tem algo para colocar diante de Deus, vem aqui à frente. Sabe, você tem clamado. Se é uma enfermidade, se é um problema, se é uma causa, exponha. Arde o teu coração diante dele nesta manhã, porque o Deus que você serve está aqui nesta manhã.